Então, eu comecei a me interessar pela indústria de óleo e gás muito antes de eu entrar para a faculdade. Então, eu ainda estava prestando pré-vestibular, ainda estava fazendo pré-vestibular. E nessa época eu tinha um namorado que trabalhava numa distribuidora de combustíveis, né? Era uma distribuidora pequena, então eu tinha acesso ao ambiente do escritório. A gente, ao final do dia, em geral, eu encontrava ele lá dentro da empresa, eu entrava, tinha aqueles minutinhos finais de conversar com as pessoas, entender o que cada um fazia, e eles me contarem o que aconteceu do dia. Então foi aí que eu comecei a estreitar minha relação com a indústria de petróleo. E ali mesmo eu já comecei a pensar em que é uma indústria que eu gostaria de trabalhar, já começou a me atrair a atenção. Fui pensando no meu objetivo da graduação, como se encaixaria naquela indústria. E aí cheguei à conclusão de que seria muito legal trabalhar com o meio ambiente nessa indústria. Então, assim que eu recebi a carta, o telegrama de que eu havia passado no vestibular, eu peguei meu currículo, que já estava preparado, e coloquei em todas as empresas de óleo e gás, todas as operadoras de óleo e gás que você possa imaginar. Entre receber o telegrama e realmente começar a faculdade, demorou aí uns 4, 5 meses. Então, quando as aulas começaram, quando eu realmente comecei a frequentar a faculdade, eu fui chamada para uma vaga de estágio, para participar do processo seletivo de um estágio de uma operadora de óleo e gás. Eu passei em todas as fases e quando cheguei na fase de entrevista com o gestor, é que informaram que a vaga que eles tinham disponível era para a área comercial. Bom, a área comercial não estava muito alinhada com o que eu tinha de objetivo, então nessa época eu tomei a decisão de recusar a vaga, porque realmente não era o que eu queria fazer da minha carreira, não era o que eu queria seguir. E comentei isso com o gestor, agradeci a oportunidade, disse que o que eu tinha interesse mesmo era desenvolver minha carreira na área de meio ambiente. Na época eu ainda não tinha muito em mente a área de segurança. Eu entendi engenharia química tinha muito mais relação com a área de meio ambiente, mas essa era a minha visão da época. Hoje em dia eu não penso assim. Então eu tinha um foco na área de meio ambiente. E ele falou que tinha gostado muito do meu perfil e que eles então manteriam o meu currículo no banco de dados e que caso surgisse uma vaga de estágio para a área de meio ambiente, eles me chamariam. Eu saí dali sem entender muito se eu tinha tomado a decisão certa, porque também poderia haver a opção de repente, internamente, depois que eu entrasse para um estágio na área comercial, migrar, né, para a área que eu queria, de meio ambiente. Mas eu, como não estava alinhada, eu também achei que poderia ser uma opção de conseguir um estágio em outra empresa. Eu fiquei na dúvida, sabe, entre se eu tinha feito a decisão certa ou não. Um ano depois, eles me chamaram para uma vaga na área de meio ambiente. Eu fiz uma entrevista com o gestor. Durante esse um ano, eu fiquei me preparando, fazendo cursos de semana de química, que tem preço irrisório, voltados para a área de meio ambiente. Fiz alguns estágios internos lá na universidade que tinham a ver com a área de meio ambiente. Então, tudo isso agregou o meu perfil, o meu currículo, para que quando eu chegasse nessa entrevista com o gestor, eu já estivesse muito mais adequada e preparada para aquela vaga. Então, veja, uma coisa que eu sempre digo, sorte é preparação no momento certo, você se preparar para quando chega a oportunidade. Eu estava completamente preparada para aquela oportunidade. Eu já mostrava no meu currículo o que eu queria para minha carreira. Ainda que eu estivesse ainda me formando e não tivesse ali muitas experiências, eu fiz diversos cursos dentro das opções que eu tinha voltados para aquela área. Tentei me inteirar do ambiente, como é que era a área de meio ambiente de uma indústria de óleo e gás. E aí, quando eu fui para a entrevista, eles gostaram muito do meu perfil e pediram, inclusive, para eu levar os certificados, porque eles não acreditaram que eu estava tão bem preparada para aquela vaga. Eles acharam que eu pudesse estar mentindo, colocado cursos que eu não tinha feito. E eu tinha realmente feito. Eu fiquei nessa vaga de estágio durante 1 ano e meio. Nesse tempo, eu era focada para downstream. Downstream é a parte de postos de combustível. A gente tinha também um armazém de lubrificante e participação na refinaria aqui de Manguinhos. Então, durante esse 1 ano e meio, eu atuei muito na parte de licenciamento ambiental estadual, avaliação ambiental dos postos de combustível, remediação de solo, a parte de segurança, implementação de normas regulamentadoras nos postos de combustível, armazém de lubrificante, participava de auditorias e inspeções,
junto com o analista responsável. Então, assim, eu comecei ali a ter contato mais com a área de meio ambiente e segurança na prática, de fato. Aí, depois desse 1 ano e meio, a empresa resolveu mudar o foco do investimento da empresa e eles começaram a focar em exploração e produção e desinvestir e venderam a parte de pós-combustível. Então, eu estava prestes a ficar sem estágio, mas soube que internamente abriram uma vaga em segurança e meio ambiente na parte de exploração e produção, na parte de upstream. Abriram um processo interno de seleção de estágio e eu me candidatei. Quando eu fiz a entrevista, o que me foi principalmente testado foi o inglês. Bom, em inglês, na verdade eu adquiri o inglês só quando eu tinha entre 8 e 12 anos, então eu não tinha muita prática no inglês, eu tinha lembrança daquele inglês que eu fiz quando criança. Mas eu me preparei para a entrevista. Eu busquei saber quais poderiam ser as perguntas que me fariam e como eu responderia aquelas perguntas. Então fui preparada para aquela entrevista porque eu realmente queria continuar na empresa e tinha interesse em passar para a indústria de óleo, para o setor, né, de exploração e produção, para a área de segurança e meio ambiente na parte de exploração e produção. Até porque, naquela época, a gente já sabia que exploração, a gente até brincava, exploração e produção é o primo rico, porque na parte de pós-combustível, o dinheiro é muito contado, os números são menores. Na parte de exploração e produção, a gente fala que é o primo rico porque a gente fala o tempo inteiro de milhões, uma diária da sonda são milhões, é R$1 milhão por dia. Então, naquela época, eu já tinha interesse e sabia o quanto era interessante ir para a área de exploração e produção, quanto eu poderia desenvolver mais as minhas habilidades e ter uma noção maior também de toda a cadeia.